Quando aceitamos o chamado, passamos por processos. Processos que não têm hora e pode se passar minutos, dias, meses e anos. Pois quando escolhemos servir a Deus, a palavra que aprendemos é renúncia. É o ato de esvaziar a alma e renunciar a si mesmo para seguir a Ele. É passar por grandes desafios, testemunhar o processo e viver o chamado, se mantendo fiel à promessa e fazendo discípulos, porque a obra não pode parar. Em 2024 vivenciamos tudo isso, mas o nosso ministério não começou daqui. Estamos vivendo 15 anos de trajetória. E se vocês querem saber sobre todo esse processo, mantenham-se em silêncio, porque o filme vai começar. Boa noite, igreja. Sou eu, Helder Ribeiro, pastor do Ministério Terra Santa. O Ministério Terra Santa, ele se iniciou em 2011. Eu fui consagrado a pastor. Mas antes de ser consagrado a pastor, né, teve uns processos, né, que aconteceu. Tipo assim, eu não queria aceitar muito a minha chamada, né, para pastorear. E demorou um tempo para mim absorver isso tudo, né. Assim, eu ouvi a voz de Deus, muito nítida. Deus usou alguns vasos também, falou através da palavra também, e assim se iniciou. A gente começamos aqui na varanda pastoral hoje, e dali Deus começou a agir, né? Começamos a construir o templo. Em 2011, eu ainda não tinha assim uma intimidade com Deus, né, para ouvir a voz de Deus. Então, antes de ser pastor, eu era músico na igreja, né, tocava guitarra. Eu já tinha assim uma forma, né, de pensar a respeito das coisas espirituais. Até para tocar guitarra eu me consagrava, fazia jejum, eu lia a Bíblia, né. Na minha mente, eu achava que até para tudo que a gente fazer na igreja tinha que se consagrar. Então, eu levava por essa linha aí de... E meu encontro com Deus foi no monte, orando. Deus me renovou em línguas, eu comecei a ser batizado com o Espírito Santo. Então, ali foi um encontro com Deus no monte. Todo começo, tudo muito novo, né? Mas eu questionei a Deus e pedi a Deus confirmações, né? Da parte de Deus, para Deus confirmar, usar pessoas assim que não me conhecia. Mas eu levei muito tempo para processar isso, né? Uma vez eu estava aqui na igrejinha, né? E eu fiz prova com Deus. Eu falei assim, Senhor, se de fato o Senhor me chamou, né, para ser um pastor, eu quero uma igreja, eu quero ter um templo, né? Para ter mesmo estar recebendo as ovelhas, né? Estar recebendo as almas. Então foi um voto que eu fiz com Deus. Na época eu estava fazendo uma campanha no monte, né? Deus proverá. E ali Deus usou, né? Uns empresários, né, que vinham aqui no culto visitar. Eles foram abençoados aqui também, Deus abriu porta para eles. Eles colocaram no coração de estar construindo, né, essa primeira etapa do tempo. Nunca imaginaria pastorear uma igreja, né, ser pastor, mas isso aí sempre foi de mim mesmo, de cuidar, de estar ali, de se preocupar, né. A paz do Senhor Jesus, queridos, eu sou a missionária Aline Alves, do Ministério Terra Santa. Eu lembro que meu encontro com Deus foi antes do teu Wendel. Eu estava na casa do Helder nessa época, a casa estava praticamente vazia, nessa época a gente namorava, os pais dele não estavam morando aqui. Eu estava lavando roupa, aí ia botar roupa na máquina para bater. Aí foi quando eu ouvi aquele hino do Davi Sarce, né, fazendo a arca, cantando aquele hino, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Nesse dia eu tive um encontro com Deus, mas eu não entendia, né, o que estava acontecendo. Eu só senti um aperto muito grande no meu coração e eu comecei a chorar ali na sala com as roupas e aquele hino tocando, né. E hoje eu entendo que ali já começou um trabalho de Deus na minha vida. Nós fomos consagrados em maio de 2011 e eu tinha 24 anos. A minha vida antes de ser consagrada missionária, eu já estava caminhando na presença de Deus, já estava caminhando um tempinho, desde os 22, tive o Wendel, meu mais velho, e toda sinceridade, eu nunca fiquei assim com medo, não, naquela inocência do primeiro amor, você está tão entregue a Deus, tão entregue, que você não está preocupado com as consequências. E quando Deus ele te chama,
Ele não mostra a luta que você vai passar. Ele te mostra a glória de estar na presença dele, de estar se relacionando com ele. Então, depois que você se envolve, se relaciona com Deus, aí você cria estrutura para passar o processo. Para se receber com bom grado, né? Eu, desde o meu encontro com Deus, no meu particular, dentro daquela casa vazia, através daquele louvor, Deus ele já trabalhou no meu coração, né? E eu vim de uma família idólatra, onde se respeitava muito as entidades. Vim para Cristo, mesmo sem entender ou conhecer. Eu já mergulhei muito na palavra, porque eu queria conhecer e entender. A gente tem que buscar um conhecimento, né? E como eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ler muito, eu já comecei a ler muito a Bíblia. Eu lia muito a Bíblia, eu orava, o pastor falava, tem que orar, pra mim aquilo ali era decreto. Então eu chegava em casa, eu tinha que orar, chorar. Eu ficava com aquilo dentro de mim. No primeiro amor, a gente recebia. Então, assim, quando Deus começou a levantar os profetas para falar da obra que ele tinha na minha vida, da chamada, eu estava em paz com aquilo, assim, eu sabia que Deus ia criar um cenário. Eu sempre obedeci muito a Deus, tudo que Deus mandava fazer, eu sempre fiz. Eu nunca fui relutante contra a vontade de Deus. Se Deus falava assim, Aline, bota uma sala no pé, eu botava uma sala no pé sem menor problema. Mesmo sabendo que às vezes eu ia pagar um alto preço por certas decisões que eu tomava, mas eu sempre preferia obedecer a Deus, entendeu? Pra mim não tinha possibilidade, porém Deus ele cria cenário, né? Quando ele quer salvar, quando Deus tem um plano na vida de alguém, mais longe possível, no imaginável, Deus vai lá e ele cria um cenário, ele cria situação e ele te coloca no centro da vontade dele, né? Mas eu nunca me imaginei não, servindo ao Senhor, não. Eu não tinha expectativa de viver o que eu tô vivendo, né? Nunca foi projeto meu, né? Viver o que eu tô vivendo. Meu projeto era trabalhar, estudar, ter a minha casa rosa, morar com uma amiga, né? Virar passista da mocidade, independente de Padre Miguel, andar pela Beija-Flor lá de Nilópolis. Então, assim, nunca foi projeto meu casar, ter filho, né? Ter uma igreja e um monte de gente pra ajudar o Senhor. Mas eu agradeço a Deus, porque os planos dele eram melhores do que os meus, né? Me deu uma família, me deu meus filhos, meu esposo, né? A igreja, vocês. Então, assim, são tudo parte da nossa família. Eu sou muito grata mesmo, honrada, porque a gente vive aqui milagre, né? Então, assim, é pelo Espírito de Deus, é pelo poder de Deus, né? Então, que as almas vêm, que a obra acontece, que a gente está fazendo aí 15 anos de ministério, né? E Deus sabe todo o processo dentro desses 15 anos, tudo que nós passamos, mas a gente também nunca pensou em desistir, a gente nunca pensou em fechar as portas, a gente nunca pensou, né, em parar. Servir a Deus pra gente não é fardo. Às vezes as pessoas olhavam pra gente, você é um casal tão novo, né? Eu tava com 24, ele com 26, né? As pessoas olhavam os pastores mais amadurecidos, vendo tudo que Deus estava fazendo aqui, porque essa obra aqui, tudo foi providência de Deus, toda obra material. A partir do momento em que o Aldo pediu confirmação de ministério, Deus enviou um empresário e construiu toda a igreja. Então, assim, dos tijolos aos pisos, tudo foi providência de Deus. A gente não teve, né, Deus o tempo todo se manifestando e confirmando o que ele tinha para fazer nesse lugar. Então, assim, da prosperidade de Deus sobre a nossa vida, da riqueza do Espírito de Deus sobre esse lugar, é surreal. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Meu nome é Edinaldo Gomes, sou diácono e tesoureiro da igreja do Ministério Terra Santa. Eu sou membro mais ou menos uns 13 anos. Eu comecei numa consagração que tinha na época na varanda ali, na igrejinha, né, que eu comecei a vir e gostei muito do trabalho, um trabalho abençoadíssimo, onde me alcançou. Mas não foi imediato, né? No caso, eu fiquei indo, voltando. Foi quando realmente eu tive um encontro com Jesus e quando eu vim pra cá. E quando eu vim pra cá já não era mais da igrejinha, já era aqui já no templo, né? Agora é meio louco, né? Eu estava de mais cerveja, a minha vida era meio louca e eu não acreditava que poderia voltar para Jesus nem tão cedo por causa de... Eu tranquei meu coração para Deus por palavras que eu vi dentro da própria igreja que me fez eu não querer mais saber de Jesus. Quando Jesus tem um propósito, tem um plano na vida da gente, ele vem com mão forte, nos arranca do meio daqueles que acham que a gente nunca mais vai voltar, e foi onde eu cheguei nesse ministério, onde me aceitaram de braço aberto, onde eu estou hoje na Vale Hermínio pelo sangue do Cordeiro. Como você reagiu ao ser consagrado? Eu nunca imaginei isso, porque a gente não imagina chegar assim. Eu comecei aqui como um simples membro, né, da igreja. Em que ano você foi consagrado a diácono? 2022. Fiquei muito emocionado, né? Eu agradeci muito a Deus e eu sou grato muito a esse ministério por tudo que tem feito na minha vida. Se eu pudesse ser membro e ser uma pessoa normal, né, sem ter o cargo eclesiástico, mas quando a gente tem e quando a gente recebe, eu falo que o Ministério Terra Santa, a igreja, né, que a igreja é compartilhada de membros, de pessoas. A igreja somos nós, amigos e irmãos, me abraçaram de uma forma que eu não imaginava. E por isso, hoje eu estou nesta igreja por isso. Porque é uma igreja que abraça as pessoas, que está do lado das pessoas, que demonstra todo amor, todo carinho. Temos problemas como toda igreja tem, passamos por problemas como todas passamos. Mas o Ministério Terra Santa é diferenciado. Como é ter a responsabilidade da administração da tesouraria da igreja? É uma coisa muito, uma responsabilidade muito grande, até porque a gente, quando assumimos, eu e minha esposa, foi uma coisa muito complexa, porque tinha vindo de uma pessoa que era uma pessoa super
talentosa, uma pessoa que tinha muito cuidado com tudo, que era a irmã Jussara, que a gente tem o maior carinho, né, e o maior respeito e admiração pelo trabalho que ela fazia. Então, substituir a irmã Jussara era uma coisa que a gente não imaginava, porque era uma pessoa que, para mim, né, pra mim era insubstituível, pelo tamanho, a grandeza, da capacidade da irmã Jussara. Então, a gente ficou meio assim, temoroso, né, teroso quando o pastor chamou a gente. Mas, graças a Deus, durante esses anos todos, né, substituir a irmã Jussara foi um presente de Deus para nossas vidas, e onde conseguimos até hoje estar aí, fazendo essa obra aí. Hoje eu só quero agradecer primeiramente a Deus, durante esses anos todos aqui, né? Porque Deus foi tudo, né, nas nossas vidas. Eu tenho que louvar durante esses 15 anos que chegou, né? E durante esses 15 anos foi 15 anos de batalha, mas também de muita conquista. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Eu sou a diaconisa Ana Paula, sou diaconisa da igreja Ministério Terra Santa e tesoureira também. Faço parte do Ministério Terra Santa há aproximadamente uns 12 anos. Quando eu comecei a vir pra cá, meu esposo veio primeiro, que na época ele estava desviado, então ele voltou pro Senhor aqui. E comigo mesmo, né? Eu falei assim, se ele se firmar, eu vou acompanhá-lo. E aí ele ficou, para a honra e glória do nome do Senhor, aí eu vim acompanhando ele para esse ministério, que graças a Deus tem sido bênção na minha vida. Fui consagrada diaconisa em 2022, inclusive foi na consagração do Theo. Eu não me imaginaria mesmo, embora eu goste muito de fazer a obra do Senhor, fazer as coisas na igreja, mas eu confesso que, assim, fiquei bem alegre, fiquei surpresa, mas muito contente. Como é ter a responsabilidade da administração da tesouraria da igreja? Socorro, Deus! É uma responsabilidade muito grande. Tento fazer o maior capricho possível, né, porque é para a casa do Senhor. E a gente tenta sempre fazer melhorias, né, para o maior conforto possível também. Gratificante. A gente fazer parte do ministério a qual sente bem, a gente vê o mover de Deus, é muito bom. Meu nome é William, sou levita da Casa do Senhor e líder do Grupo Jovem. Como é ter o pastor Helder como seu pastor e seu irmão? Ele como pastor para mim é motivo de muita alegria, né? E como irmão também, né? Mas nunca imaginei ele ser pastor um dia, mas eu sabia que ele tinha algum dom, né? Pelo menos dom de jogo na época que a gente jogava, né? Sinuca, futebol, videogame, ele era ruim em tudo. Mas graças a Deus, Deus deu o dom dele de ser pastor. E para mim é muito gratificante, né? Eu comecei na época do pastor Ezio, lá no Lavoura. Minha mãe na época convidou a gente, tava todo mundo desviado na época, né? Eu sei que a família voltou toda através dela. Começou o pastor Ezio, depois foi trocando até o Senhor levantar o pastor, né, meu irmão? Na verdade, eu nasci em berço cristão já, né? Sempre fui da igreja, restauração. E depois que a gente ficamos jovens, que a gente teve a época de desviamos, né? E daí, graças a Deus, voltamos. Eu comecei músico através do namorado da minha irmã, o Nai. Ele tocava, né? A gente conheceu ele aqui na restauração. Ele vinha pra casa, trazia um violão aqui. Aí eu comecei a aprender com ele, fazer algumas notas. Aí depois comecei ali na restauração, meu primeiro, né, pegar na guitarra ali. O Leice, pô, o Leice era benção. Dá uma saudade dele até hoje, a gente sente falta dele. Aprendi muito ali com ele, pô. Graças a Deus feliz porque, né, perdemos ele, mas foi pra glória, né. O Leice fazia falta em parte também de saída. Na época que a gente tinha saída, ele tava sempre, né, junto com a gente, preparado ali. Porque daí vinha, quando ele tava mesmo. Não tinha igual a ele, não. É muito bom, né? Lidar com as coisas do Senhor é muito bom. Ainda mais ser pai também pra mim, minha família. Eu acho que se a gente também não volta nessa época, talvez a gente nem estaria junto hoje. Pra mim foi a melhor coisa ter voltado pra casa do Senhor. Você se sente alegre em fazer parte desse ministério? Sim, com certeza, porque a maioria da família tá nele também, então pra mim é motivo de muita felicidade. Oi, meu nome é Gleiciane, sou missionária do Ministério Terra Santa e também sou líder do Grupo Jovem. Desde que iniciou o ministério, eu sou membro daqui. Todo mundo estava desgarrado. Eu lembro que a minha sogra, ela conheceu o pastor Ezio, e aí o pastor Ezio tinha uma igreja lá no Lavoura, e ela começou a convidar a gente para ir. E a gente começou a ir devagarzinho. Quando a gente começou a realmente se interessar, tanto eu quanto ele, interessar para fazer parte da igreja. O pastor Ezio foi um pastor muito abençoado. Antes de eu conhecer Jesus, a minha vida era totalmente tribulada. Eu nasci de novo. Eu lembro do meu passado e vejo o quanto Jesus ele transformou a minha vida, porque eu era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. Se contar um pouco de tudo que eu fiz, ninguém fala, não, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Hoje em dia eu já não consigo mais me imaginar no mundo. Eu amo estar na casa do Senhor, eu amo servir a Deus. Lógico que a gente tem nossos altos e baixos, né? Como todo ser humano, mas eu não me vejo em outro lugar que não seja dentro da igreja. Em que ano você foi consagrada diaconisa e depois quanto tempo para missionária?
Eu lembro que foi bem no começo da minha conversão, assim, quando o pastor Helder também foi ungido, a missionária também foi ungida. A missionária deve ter uns 5 anos, eu acho, mais ou menos. Você se alegra em fazer parte desse ministério? Ah, me alegro. É a minha família, né? Não só por, né, ser a gente totalmente ligado, mas assim, eu nasci nesse ministério, né? Como uma serva de Deus, eu aprendi muito aqui, então pra mim é uma honra fazer parte do Ministério Terra Santa. Paz do Senhor, igreja, eu me chamo Sara, eu sou do Ministério de Louvor e também faço parte do grupo das irmãs. E eu estou aqui desde a fundação. Desde que o pastor nem era pastor, missionário era missionário. Quando eu entrei aqui no Ministério Terra Santa, na verdade não foi nem por mim, né? Foi através da vida do Geilson. A gente estava meio procurando um lugar para poder congregar e tudo mais, que a gente sentia um vazio no nosso coração, mas a gente não sabia o quê. Então a gente queria ser preenchido com alguma coisa. E aí começamos a visitar várias igrejas e tal. E aí eu falei pra ele assim, Geilson, olha só, a gente visita qualquer igreja, mas tem uma condição, a igreja que grita, eu não quero. A gente não vai visitar essas igrejas porque eu não consigo nem me concentrar. Aí, não, tudo bem, a gente foi visitar várias congregações. E aí, quando foi um dia, o Gilson me ligou e falou, Sara, olha só, eu fui numa igreja domingo e eu gostei, tu quer vir também? Eu falei, vamos. Quando eu cheguei aqui, a missionária tava com coisa cantando corinho, já gritou logo de cara. Deus, como é que vai ser isso aqui nessa igreja? Nesse mesmo dia, graças a Deus, eu me converti, entrei pro ministério, tô aqui até hoje, gritando, tô ajudando a gritar hoje também. Aleluia. Vários períodos, né, na nossa vida a gente pensa em desistir, porque nós somos seres humanos, né, e a gente, infelizmente, tem esses pensamentos terrenos, né, de a gente não vai conseguir e tudo mais. Mas, graças a Deus, nunca chegou a concluir, né, nunca cheguei a parar de estar na igreja, porque eu me sinto vazia, se eu não estiver perto do meu Senhor, eu não sou ninguém. Difícil, é muito difícil. É anunciar todo dia aquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu lembro que era uma igreja muito pequenininha, né? Minha primeira impressão foi que era uma casinha, né? Imagina, né? Uma casinha pequenininha, o povo ali cheio de fogo, né? E eu não entendia nada daquilo. Aquilo pra mim era muito, né? Era surpresa. Graças a Deus, eu só tenho lembranças boas, né? Como era a sua vida antes de ter um encontro com Deus? Sem graça. Porque eu procurava, na verdade, a felicidade em coisas, em pessoas. E quando eu encontrei Jesus, eu comecei a botar toda a minha felicidade nele. Sou preenchida por completo. Boa noite, meu nome é Geilson, faço parte do Ministério Terra Santa, sou músico do Ministério, né, de louvor, há 15 anos já, e isso foi, já tinha mais ou menos 1 ano já de ministério já, quando eu cheguei aqui. Já tô desde o começo praticamente, eu e a Sara, né? Eu e a Sarita. Teve algum período da sua vida que você pensou em desistir do seu chamado? Sim, mês passado. Porque às vezes eu sou muito chato e não é com as pessoas, né? A cobrança é comigo mesmo. Qualquer ser humano que ainda não teve um encontro com o Salvador, né? Vazio, não tinha nada. Tudo bem, a gente pode até ter uma família, ter carro, moto, dinheiro, mas se não tiver Jesus, o caminho não tá certo, né? Tá ao contrário. Pra mim, eu vou definir em poucas palavras, né? É gratificante. É a coisa mais importante, né? Porque serve a Cristo, né? E coloca ele em primeiro lugar. Tudo que vem depois é acrescentado, né? Tudo muda, não tem como as coisas permanecerem do mesmo jeito quando Jesus está na direção. Eu lembro muito de um amigo, né, o Leis. Através dele, hoje eu estou aqui no Ministério de Música da igreja, né, toco na igreja. Tudo que eu aprendi lá atrás, claro que primeiro é Deus, a gente coloca Deus primeiro em tudo. Mas através dele, que foi eu acho que o Igor também que veio, a Sara que desenvolveu, muita gente aqui que veio na parte da música, que era esse pedaço dele, né, no caso que. Então lá atrás eu aprendi muito, como eu sou bastante antigo aqui, hoje me incentivou porque eu não sabia nem pegar na guitarra. Nem instrumento sabia pegar. E hoje esse é um dos pilares, né, que vem na minha vida. Pessoas, amigos. Você sabe quanto tempo a gente tem de casado? Quase 39. A gente tem 11 anos de casado. No dia do casamento foi uma luta tremenda, né? O Jesus chegou aqui, marcado para 6 horas da noite. O Jesus me chega aqui 5 horas da tarde, com uma chuteira na mão, todo sujo de lama. A minha mãe toda arrumada na porta. Nossa, aqui tem que ser documentado mesmo, tem que ser montado. Assim, o que você está fazendo aqui? A minha filha está chegando e você está todo sujo de lama. Eu estou acabando de chorar no altar. Quando eu cheguei no altar para abraçar ela, ai mãe, tá emocionado, porque um ódio do Geilson que eu tava, uma raiva. Mas assim, tirando esse episódio, né, que é uma benção, né? É gratificante ser casada com o Geilson, porque ele é meu amigo, né? O mais importante nessa história toda foi que todas as minhas chuteiras foi ela que me deu. Quando eu cheguei na porta da igreja, foi com a chuteira que ela me deu, né? Então não podia deixar de chegar aqui sem a chuteira. Ai, meu Deus. Não foi nada fofo. Na igreja, né, nós éramos bem novos ainda, né? Eu tinha 15, ela tinha 14 anos e nós fomos bem recebidos porque
ainda éramos jovens, quando a gente é jovem, a gente ainda tem alguns pensamentos que levam a gente a, muitas das vezes, poder até custear em dois caminhos. O pastor, a missionária Gleice, foram pessoas que ajudou muito a gente em oração. E um certo rapaz também que fazia parte aqui da igreja, que era o Emerson, foi um rapaz também que ajudou muita gente, né? E a música da igreja. A gente teve o primeiro retiro, né, da gente da igreja. Vou contar pra vocês como é que eu comecei a cantar aqui na igreja. Mas foi o primeiro retiro que a gente teve, na era Jussara, o Kleber. E aí o pastor simplesmente falou pra mim assim: Sara, com oportunidade. Eu não sabia onde enfiar minha cara, eu fiquei mais vermelha do que qualquer outro tomate no mundo. Ele sentado na beira da piscina falando: o que o pastor fez? Nem ele sabia, e nem eu, confesso, sabia que eu sabia cantar. Graças a Deus, eu tive a oportunidade, e o pastor, eu falei: pastor, não consigo, tô com muita vergonha. E aí ele falou assim: igreja, vamos virar todo mundo de costa. Todo mundo ficou virado de costa pra mim, e eu comecei a louvar o hino da Aline Barros, de olho fechado, com a mão dada pra Cristiane. Não sei se vocês lembram, uma jovem que tinha aqui na igreja. E aí ela me deu a mão, ela de um lado, a Thalita do outro. Me deram a mão e eu comecei a louvar, e graças a Deus, estou até hoje aí, cantando aí para adorar o Senhor. Se não tivesse botado a igreja de costa, acho que não tinha dado certo. E quando a gente teve esse encontro, graças a Deus encontramos esse ministério, pessoas maravilhosas assim, que entraram na nossa vida, nos ajudaram a crescer espiritualmente e reformular o caráter, porque antigamente a gente tinha um caráter mundano, né? Um dos ensinamentos, coisas assim, eles foram com paciência tirando os carrapetes, até hoje, né, filho? Quero te falar, isso aqui tem que ficar documentado, isso é raridade. Então, eu sou o Lucas Felipe, eu faço parte do Ministério Terra Santa. Fiz parte do grupo Jovem Geração Eleita. Eu cheguei aqui na igreja, né? Na época era conhecido como igrejinha, que era na garagem, no fundo. Era a igreja conhecida como EPT. E vim através da minha mãe, de amigos. Era muito bom. Muito tempo fora da casa de Deus. Não aconselho a ninguém a sair, porque o mundo não tem nada de bom para oferecer para nós. E eu voltei porque eu senti desejo de voltar a adorar, buscar ele, eu senti falta. O grupo Jovem era divertido. Toda semana a gente tinha ensaios. Teve uma época que a gente fez várias saídas de cantar em outras festividades de outras igrejas. E também a gente subia ao monte, fazia propósito com Deus. Também já fez a ação de buscar alimentos na rua para ajudar a fazer doações. Aí tinha um retiro que era só na igreja. É a melhor sensação do mundo. Não tem nem palavra para descrever isso. É uma coisa que só você vivenciando cada dia a tua mudança, a tua evolução, que você vai sentindo e vai sabendo que está fazendo a coisa certa. Eu grato muito a Deus pela experiência que eu tive antes, quando eu era da igreja, quando eu era jovem ainda. Aprendi muita coisa e agora, depois de ter voltado agora como pai de família, responsável, eu quero passar um pouco da minha experiência para meus filhos, ensinar o caminho que eles devem andar. Meu nome é Maria, hoje eu faço parte do Ministério Terra Santa. Eu tinha visitado muitas igrejas, minha mãe hoje em dia ela é evangélica, tem 3 a 4 anos, né, que ela é evangélica. Eu nunca senti que ia fazer parte, né? Eu fui criada no meio de uma família católica, fui criada com a minha avó era muito católica. Conheci o Lucas, era assim, afastado, né? Na época eu conheci ele, mas a mãe dele era evangélica, né? E conheci um pouquinho ali o evangelho através dela, mas eu nunca senti que era pra mim, não fazia sentido pra mim. A gente namorou, casou, teve nossos filhos, né, construindo nossa família. E nesse tempo, assim, nesses anos, eu sempre vi muito do Lucas a vontade de voltar. Mas parece que tinha algo que bloqueava, né? Bloqueava isso. Eu sempre falei: Lucas, eu não me vejo assim, né? Servindo, né? Mas se você sente que vontade de voltar, e eu vejo que é importante, porque ele sempre foi uma pessoa de muita fé, sempre teve muito relacionamento com Deus. E eu não fosse um impedimento, porque eu sentia que era isso, que meio que ele achava, como eu sempre falava, que eu não me via, né, esse meio, vivendo isso. Passou muitos anos, né, ele veio a ficar doente. A gente passou por um período muito difícil, mais de 6 meses, doença mesmo, de indo pra emergência. Tinha semana que a gente ia 2 vezes na semana pra emergência. E aí controlou, ele ficou bem, digamos, de saúde, sentia que faltava algo. Não era mais uma questão de saúde física, era uma questão espiritual. Ele passou mal, chegou assim um nível que ele aprendeu a controlar. E eu virei pra ele e falei assim: olha, se você acha que se você voltar, isso vai mudar a tua vida, vai te curar de alguma forma, ou vai te dar suporte pra você aguentar isso de uma forma diferente, né? Passar por isso de uma forma diferente, eu vou contigo. Eu não sei de nada, eu não me vejo vivendo isso, mas eu vou contigo. E aí a gente veio. Pra mim, eu achava que não funcionava comigo. Eu sentia que comigo não fazia sentido. Mas eu sentia que pra ele era algo muito importante, né? Vamos ser sinceros. Eu vi acontecer, né? A minha mãe. Minha mãe e meu padrasto, eles eram um caso perdido. Aos meus olhos não tinha jeito. Pra crescer nesse meio já era comum. E na mesma semana, um amigo dele, que é daqui do Jardim João, chamou ele, era um amigo dele de futebol, pra visitar uma igreja. E minha mãe falou que não ia, sabia que era perder tempo. Só que depois ela pensou melhor e resolveu ir. Mas, foram no culto, chegou lá, o meu padrasto aceitou Jesus, foi lá na frente. Minha mãe também foi junto. E a partir dali, eles nasceram de novo. Quando ela chegou em casa que ela falou, eu falei assim: falha, não vai dar em nada. É algo muito irreal. Aconteceu e então até hoje
Logo em seguida se batizaram, casaram, porque eles não eram casados no papel, casaram. Então até hoje. E assim, nasceu de novo literalmente. Lá eles mudaram da água pro vinho. E eu pensei, cara, se aconteceu com eles, tem jeito. Pode acontecer com a gente também. Aliás, comigo, né? Porque ele já... E aí na semana, quando foi no domingo, a gente visitou a igreja da minha mãe. E aí, sem falar nada, ele foi na frente de mim. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Lembra a conversa que a gente teve, né? A gente conversou e tal, eu falei que eu vou contigo, mas olha, paciência, entendeu? Porque eu não sei nem por onde começar. Sou um embrião, se formando na barriga de mamãe, né? Você não está aqui. E eu sempre falei muito com ele, Lucas, tenta voltar pra igreja de onde você sempre foi. A Sara tem um amor imenso por essa igreja. Ele também, né, sempre teve um carinho muito especial, todo mundo tá aqui. E aí eu comecei a visitar despretensiosamente, de pouquinho, sem sentir coisas diferentes, que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. Eu já tinha visitado muitas igrejas, e eu nunca tinha sentido, inclusive essa, eu já visitei muitas vezes, né, lá há 10 anos atrás. No partir do momento que eu me abri, né, que eu abri meu coração de verdade, me permiti sentir, estamos aqui. É maravilhoso, é muito bom. Ah, não tem nem explicação. Até nos dias difíceis, sabe? Entrar por essa porta, ou até lá fora na tenda, é muito lindo. É muito importante pra mim. A gratidão. Eu sou muito feliz. Oi, igreja. Eu me chamo Ana Beatriz e eu faço parte do Ministério Terra Santa desde que eu era pequenininha. Eu comecei no grupo das crianças e hoje em dia eu tô no jovem. Departamento de coreografia, Ministério do Louvor. Junto com as crianças. Junto com as crianças também. Não sou da minha mãe ainda. Praticamente de todos os grupos da igreja. É muito engraçado, porque a igrejinha parece uma... Na verdade é uma casa, né? Aí a gente... Depois que acabava o culto, a gente tinha que organizar tudo de novo, botar tudo no lugar. A presença de Deus sempre se manifestava. Parecia que era uma coisa. Aí, basicamente, eu nasci na igreja, né? O meu chamado eu descobri pequeno. Eu acho que eu deveria ter uns 7 a 8 anos, assim, por aí. Que foi quando eu comecei a louvar. Eu lembro até hoje que foi com o pregador veio aqui na igreja. Eu coloquei a mão na barriga da moça que estava grávida. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Você já pensou em desistir do seu chamado? Muitas vezes eu falava, até que a minha mãe falava, mãe, eu acho que isso não é pra mim não, acho que é só tem uma voz boa mesmo, não sei o quê. E inclusive todas as vezes que eu pensava em parar, acontecia alguma coisa comigo na área da saúde, sempre. Lidar com isso é muito difícil, porque no mundo que hoje a gente vive, né, muitas críticas, principalmente a gente que é adolescente, que é muitas bandejas, na escola, então a gente tem que seguir a Cristo, né, que sem ele a gente lutando contra a carne, contra o espírito. Lutando contra a carne todos os dias. E mesmo assim a gente ainda falha e ainda é pecador. A vida não ia ter sentido se eu não continuasse na presença de Deus, entendeu? Qual a mensagem que você daria pros jovens de hoje em dia? E nunca desistir, né, de estar na presença de Deus, até porque não tem outro caminho. Você quer ir afastada de Deus, mas nunca quer experimentar o mundo. E nem quero experimentar. Então, para os jovens que estão na igreja, a minha palavra é nunca sair. O Espírito Santo é a única coisa que pode preencher o nosso vazio. E a igreja em si somos nós, né? E a igreja em si somos nós. Só tenho a agradecer mesmo à igreja, ao pastor e à missionária, são meus líderes, né? Muito feliz, eu sou muito feliz no Ministério Terra Santa. Eu acho que eu nunca me imaginaria em outra igreja a não ser no Ministério Terra Santa. Olá, muito boa noite. Meu nome é Igor Ribeiro, faço parte da Assembleia de Deus do Ministério Terra Santa. Sou grupo jovem músico. Tem 10 anos que eu faço parte desse ministério. Hoje eu tenho 20, mesmo não parecendo, mas tinha 10 anos. E entrei, comecei a vir aos cultos. Comecei a conhecer pessoas que me abraçou, que foi amigo, companheiro. Isso é bem engraçado. Era dos juniores, geração de Samuel. E foi uma das minhas primeiras experiências. Confesso que foi muito legal. Lembro até hoje. Muitas das vezes já pensei sim em desistir. Cara, o porquê nós somos ser humano, né? De carne e osso. E por muitas das vezes vem adversidade, vem muitos problemas que a gente pensa que está sozinho, que a gente não é mais importante pra nada. E às vezes é muito difícil pra gente colocar no nosso consciente que a gente é uma peça muito fundamental nesse ministério. O que me fez prosseguir foi a ajuda de muitos amigos que se tornaram irmãos pra mim. Que talvez se não fosse eles me ajudando, me estendendo um braço amigo, falando, não, mano, você é importante, você vai conseguir, eu tô contigo, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu sempre gostei de música, sempre foi um sonho pra mim ser músico. No meu início, eu tive uma inspiração muito grande que foi o Leiço, que hoje, infelizmente, não está mais entre nós. No início eu comecei a tentar tocar violão, não me adaptei. E ele foi uma das peças principais que falou, cara, eu sei tocar de tudo, então do que tu precisar eu vou te ajudar. Eu comecei na bateria, o Davi também me ajudou bastante. O Leiço é a peça principal, porque ele é o cara que puxava minha orelha, incentivava a ensaiar todas as vezes. Lembrar do Leiço, cara, é fora do sério. Fora da curva, sem palavras. Um ministério que ele, acho que pra mim, Geilson, pra outras pessoas, ele foi espelho pra muita gente. Um músico como ele, eu confesso que nunca vi. Tô muito feliz. Passei por momentos de muita felicidade aqui. A palavra que me define é gratidão. Grato a Deus por tudo que tem feito em minha vida, por ter me dado uma esposa, uma linda família. E isso pra mim
é muito especial, sabe? A paz, igreja. Meu nome é Rian Wallace, eu sou músico do Ministério Terra Santa e também sou do Grupo Jovem. Sou membro faz 6 anos, eu comecei em 2021 e entrando para 2022. Eu iniciei nesse ministério do Culto Jovem, a Laísa me convidou, né? Que agora é minha noiva. Eu comecei a ir para a igreja por causa dela, e não por querer conhecer Jesus. Fui pegando interesse e indo por conta própria minha mesmo. O pessoal da igreja me acolheu bastante e também isso fez com que eu apegasse bastante a eles. Meu encontro com Deus, através de um culto jovem, né, senti uma coisa no meu coração na qual eu não tinha sentido antes. Lá fora eu era um Rian totalmente diferente de agora, né? Tava de funk, das festas, tava muito com pessoas influencers, né? Hoje em dia, isso aí mudou por completo, né? Hoje eu tô na presença de Deus, andando com pessoas corretas, faz eu ainda mais ficar na presença dele. Meu chamado de Deus não é fácil, mas foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida. Jovens dessa geração, aí fala pra vocês, esse mundo aí lá fora é uma ilusão. Eu mesmo já estive nele, eu sei como é que é, eu sei o que eu passei. Eu indico a vocês já ter um encontro com Cristo, que vocês não vão se arrepender. Conte um pouco sobre ser músico do Ministério Terra Santa e como você começou a ter essa sede de servir a ele. Eu tava indo, né, pra igreja, né? Certo dia, o meu cunhado, né, ele tocava bateria e eu via que ele trazia uma grande unção, né, e eu queria isso pra mim. Teve um período que a igreja, ela ficou sem baterista, né, aí eu vi a necessidade de eu ajudar a igreja com um pouco que eu tinha aprendido. E hoje eu descobri uma nova paixão, né, que agora é o teclado, né, que eu venho a ser um músico completo da casa do Senhor. E não foi fácil, né, ser o único da casa servindo a Jesus. O inimigo tentava me desanimar, mais que eu sendo um novo convertido. Eu dou graças a Deus que, através de mim, né, por eu não ter desistido, hoje eu trouxe minha mãe de volta aos pés do Senhor. E hoje ela faz parte juntamente comigo desse ministério. E hoje eu vivo o meu chamado, né? Eu falo da palavra de Deus, toco, eu canto, né? Canto muito, né? Jamais eu vou desistir do meu chamado. Boa noite, meu nome é Wellington Ribeiro, sou o irmão mais velho do pastor Welder. Sou grato a Deus, tal, por ter feito, né? Faço parte ainda desse Ministério Terra Santa. Estou um pouquinho distante, mas Papai do Céu sabe todas as coisas. Dirigi, né? Trabalhei com jovens, tive o privilégio de trabalhar com esses jovens há alguns anos, conhecer jovens maravilhosos, né? Fez parte da nossa vida, da minha e da Diaconisa Lília. Fizemos parte do Ministério do Louvor, né? Sara, nosso querido Leiço, outros irmãos, né? Que nos ajudavam, nos apoiavam. Também trabalhei na campanha da família, né? Juntamente eu e o presbítero Edson. A gente trabalhava, depois quem sabe um dia a gente volta ativa. Lidar com os jovens naquele tempo, né, maravilhoso, né, pra gente. A gente já vinha de uma experiência, né, de outro ministério, com alguns jovens de lá, fez parte aqui também, né. E a gente foi trabalhando, implantando o que a gente trouxe de lá, né. Era divertido, bom, eu cobrava muito também, né, achava a orelha, fazia campanha, né, ajudava a igreja, às vezes com a campanha do quilo, saía na Kombi arrecadando alimento para a campanha do quilo, nas ruas, de domingo. Também tinha nosso lado espiritual, nossas caminhadas ao monte, e via os resultados, né. Também tinha nossa diversão, fazia nossas brincadeiras na praia, luau, loucura das festividades jovens, né? Quem sabe aí vai lembrar, super lotou essa igreja, ficou gente lá de fora, vi alguns cantores na época famosos, né? Cara, aquela festividade foi marcada na história, assim, os jovens no público, não tinha mais lugar onde botar. O mais importante de tudo foi a presença de Deus, aquela festividade. Ronaldo Santos, ele veio, quem papai usou foi aquela jovem, a Sara. Nossa, foi de arrepiar. Não só isso, né? Nosso trabalho interno do jovem na igreja, conheceu outras denominações, outros líderes de jovem. A gente acabou se apegando muito na pé da Igreja da Família, né? E ali foi criado um União Jovem, né? Que a gente fazia cultos ao ar livre. E eu me recordo até hoje que a gente fez aqui no Jardim Luana, montamos um palanque ao ar livre. Assim, com 90% dos jovens, mas também tinha pessoas já de idade também. E ali abrangeu todo mundo, foi uma benção. Que veio com a gente lá do pastor Antônio, o Davizinho, Camilinha, Thalita, a Karen, Bruno, Matheus, a Gabriela, o Messias, meu cunhado, a Tainá, que a gente falava Olho de Coruja, Cíntia também, Letícia, Gabi, a Tiane, Letícia do irmão Alex, o Lucas, da irmã de Sara, né, que foi a tesoureira, que hoje está na Itália. Hoje fico alegre também de fazer parte, né, junto com sua família, né, hoje já é um jovem casado, responsável, da jovem Esther, do jovem Andrei, só os jovens maravilhosos que fez parte dessa ministério, desse grupo, né. Saudade, né? Quando a gente passa um processo gostoso, maravilhoso, né? Eu sou de carne e osso, né? Claro que eu sinto essa saudade. Entregue muito bem a missionária Leice, ao meu irmão Ilha, que vocês sempre evoluem, né? E tô aí na espera, no ponto do Senhor, no tempo do Senhor, né? Se um dia tiver que ser, será, mas acho bem difícil, né? Eu tô meio enferrujado, aí agita novamente, o Papai do Céu me dê sabedoria. Se for na vontade de Deus, quem é eu, né? Pra falar que não.
membresia também para os cultos da família, o pessoal gostava muito de vir. Também quando a gente não trazia os plenitores de fora, né, a gente pegava os da casa, sempre com aquela surpresinha. Agora, né, na época era a diaconisa Gleiciane, missionária Aline, em vez do presbítero Edson, na época era diácono, assim vai. E era bacana, a gente fazia essa surpresa, que lidar com os jovens não é fácil, né, com qualquer ser humano. Onde tem muita gente, né, cada um tem ideias diferentes, mas graças a Deus eles ouviam bastante a gente, né, e a gente também tinha ido com a família, depois veio Fred, Fabiano, Fernanda, assim, outra geração de jovens, né, Ilana, lembrar todo mundo, mas sou grato até hoje esses jovens ter passado nas nossas vidas. Aqueles mais antigos, fomos formando os outros jovens aqui no Ministério Terra Santa, né, e esse terreno, meu irmão fez um propósito de Deus, e teve essa evolução toda, com o tempo, que muitos pastores devem ter falado, foi ajudado, um empresário, etc. Pregava os irmãos também, às vezes, era uma benção. Hoje em dia, eu vendo essa geração, né, poxa, eram crianças na época, né, meus filhos, meus sobrinhos, evoluiu, graças a Deus, ora a Deus por vocês. Resumindo, está em boas mãos com a missionária Gleiciane. Quem não sabe, gente, o nome dela é Gleiciane, tá? Meu irmão, William, e sua equipe, né, evoluiu bastante e ora, a cada vez mais vai evoluir espiritualmente e materialmente essa igreja. A Paz Igreja, meu nome é Lilian, sou diaconisa, estou líder também do departamento infantil, já foi falado aqui já, né, liderei o grupo jovem, Geração Eleita, juntamente com meu esposo. Só lembrança boa, só lembrança top, e até hoje eu tenho guardado ele no meu coração. Aqui no ministério, se não sai da minha memória, de 9 a 10 anos aqui. Ser líder do departamento infantil, gente, assim, é muito gratificante. Todo mundo sabe aqui que lidar com criança não é fácil. Cada um tem um temperamento diferente. Um é mais agitado, os outros é mais quietinho. Que criança não é mole, né? Não é mole. Que a gente sabe que as crianças têm bagunça, briga. Mas assim, no mesmo tempo que estão brigando, né? Então é questão de um brinquedo, né? De um lápis. Na mesma hora estão ali em união, né? Que aquilo ali foi nada para eles. E assim, seria tão bom assim no nosso meio, né, ter essa, né, compartilhabilidade também em tudo. Às vezes, quando eu entro na salinha, né, e vejo aquele... A gente tem um momento em casa difícil, né, e ver aquela criança, né, depara com a gente na porta, né, com um abraço, né, com um beijo, tipo assim, nada tá acontecendo pra eles. A inocência deles que me chama mais a atenção. Muitos, assim, que perderam essa inocência. Enfim, quem sai ganhando nessa história toda sou eu, porque eu acabo aprendendo mais do que eles. Eu vou ali para dar, né, uma palestra, conversar, que eles gostam muito de conversar. E assim, é muito gratificante. Eu acabo aprendendo mais do que eles, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, né, que trabalha comigo, que assim, que tudo que eu falo me ajuda muito, né? Que é minha filha Laisa e minha sobrinha Bia. Elas são meus braços direitos. E tem a Luísa, né? Que é meu apoio. Nossa, tudo que eu precisar, a Lulu tá lá também. Eu falo que elas são as minhas princesas, né? Eu relato que elas são minhas princesas. Que sem elas ali, não teria departamento. E chega na hora do culto, né? No dia da festinha, tá tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Mas eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Olha, não é mole. Passar noites e noites mais em claro, fazendo uma lembrancinha. Sair dali da sua lembrancinha direto pra escola, levar um filho. É uma correria, gente. Vocês não têm noção. Mas é uma correria gostosa. Não é só o culto não é só das crianças. Aqui na Terra Santa, o culto é pra todo mundo. Vídeos aí, fotos, né, as irmãs se divertindo. E uma coisa boa. Uma coisa boa. Os jovens, os varões, e ali tudo em comunhão. Porque assim, eu botei no meu coração que quando eu fizer uma coisa vai ser para todos, gratificante, né? Porque depois você vê aquele rostinho, né, sorrindo para você, né, aquela curiosidade, vai ter o quê, né? Que a gente vai fazer? A gente vai cantar o louvor que a gente ensaiou. Eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Eu agradeço a todos aí, a liderança, né? E bola para frente. Sou muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Jussara, fui tesoureira há algum tempo do Ministério Terra Santa, atualmente vivo na Itália e vou contar um pouquinho da minha trajetória no Ministério Terra Santa.
essa minha igreja do coração. E quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, a igreja era conhecida como Igrejinha do Fogo, Igrejinha do Poder, né? Era uma igrejinha pequena, humilde, mas cheia da presença do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. E eu me lembro que quando eu cheguei ali pela primeira vez, quando eu fui entrando no quintal da igreja, era um barulho tão grande que eu falava assim, gente, eu vou sair dessa igreja cheia de dor de cabeça, de tanto barulho. Mas no primeiro dia que eu fui, eu saí dali com um vaso transbordante de azeite cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Porque o poder era grande naquele lugar, a presença de Deus era notória. É com muita satisfação e muito amor que eu aceitei estar participando desse documentário e dessa linda homenagem ao Ministério Terra Santa. Departamento dos Jovens, eu vou te falar, vou te confessar que assim, eu aprendi bastante com cada um dos jovens que a gente lidera. Porque quando era só a Laisa, a Luísa e o Igor, né? E aí eu via vocês muito ali no cantinho, eu cheguei para o pastor, pastor, posso... Porque eu já tinha vindo do grupo das irmãs, né? Posso liderar o grupo jovem? Assim, pra mim foi um grande desafio, porque eu nunca tinha liderado, né? Jovens. Eu me estresso, eu me chateio, eu fico triste. Mas assim, eu amo cada um deles, assim, cada um é como se fosse um filho pra mim. Porque um filho tem um que é mais rebelde, tem outro que é mais carinhoso, e tem outro que é mais calmo. E assim, eu sou um jovem pra mim. Pra mim, o Deco Jovem é muito bom, né? Porque eu sou jovem também, né? Então, eu me identifico. Fica mais fácil. Gosto muito de ficar com eles, ainda mais nas resenhas também, né? Que a gente faz. É a melhor parte pra mim. A Cris é com a responsabilidade e você com a resenha. Então, vamos trocar esse ano aí. E pra mim, assim, é gratificante estar num grupo jovem. Muito bom. E por mim, eu me identifico com todas, não tenho, né? Pra mim, eu sou... Você é igual a ele, jovem. Problema, a chata da história sou eu. Gosto de todo mundo. Eu também tenho problema com isso, mas a chata da história sou eu, porque eu cobro, né? Corrijo. Então, assim, aí eu passo. É a mãe chata, né? E o pai legal. A gente coisa é o líder. A líder é chata, né? Crenqueira, e o líder é legal, que só gosta de resenha. Até porque quando a gente pegou, eu sempre imaginei que a gente ia ficar só um tempo, que na verdade eu sempre achei que. Acho até hoje que uma hora o Maigão vai voltar e vai assumir. Eu quero, né, ver cada um deles espiritualmente alicerçados, né, porque o nosso intuito é esse, com que eles venham amadurecer espiritualmente acima de tudo, e quando eles crescerem, eles venham crescer espiritualmente, entender que não tem outro lugar melhor do que estar na casa de Deus, porque nós vimos, como o William falou no início, que quando ele era jovem, ele se desviou e foi pro mundo. Então, assim, o meu desejo é que continue jovem, continue homens, continue mulheres casadas, mas que estejam na presença, que não venham experimentar o mundo, que cresça cada dia espiritualmente na presença do Senhor. Esse é o meu desejo pro grupo. E é o que eu almejo também. Desejo também, todos, né, permaneçam, né, na casa do Senhor, ali, nunca se desviam. Tem a família, né, todo mundo casa, tem a família, e nunca se desviam. Qual foi o ano mais difícil durante esse período? Em momentos difíceis, né, mesmo questionar tudo aquilo que estava acontecendo. Porque quando a gente é pastor, a gente se preocupa com as almas, a gente também absorve muitos problemas, né, das ovelhas. Quando uma ovelha tá triste, você acaba ficando triste. Então, cada ano tem um processo na igreja. Alguma pessoa sofre uma retaliação, acontece alguma coisa. Um ano muito complicado foi quando a gente iniciamos, a gente não tinha experiência, né? Pelo lado foi complicado, mas pelo outro lado as coisas fluíam pelo fato de a gente buscar muito, chorar muito, de subir muito monte. Então, a pandemia também, né? Tem que ficar sem fazer culto. Isso, na pandemia também foi... Eu também não queria na pandemia, né? Deixa relatado aí. Eu não queria fechar a igreja, no meu coração não era não fechar a igreja. Eu acho que se a gente tivesse com a igreja aberta, né, hoje a gente assim, teria muito mais membros aqui na igreja. Porque as pessoas procuravam igrejas para ir e as igrejas estavam fechadas. A gente estava pedindo a Deus, né, um nome. Olhando na Bíblia, eu vi esse nome, Terra Santa. Né? Teve algumas igrejas também, uma ou duas igrejas aqui, lá onde Jesus está. Tinha um nome mais ou menos parecido, né, Terra Santa. A gente só foi mudando uma Assembleia de Deus e Ministério Terra Santa, aí o nome foi aprovado. A gente teve muita dificuldade, foram anos para registrar a igreja, foi com muita dificuldade. Nunca era aprovado, a gente ia na cidade, sempre caía exigência, várias coisas. E um certo dia, né, um pastor, assim, que já partiu, né, do Senhor, ele com muita experiência também, eu já tinha, assim, praticamente desistido já de registrar o ministério. E a gente foi na cidade um dia só para ver, e nesse dia eu fui sozinho, quando chegou, o documento tinha sido aprovado, a documentação da igreja foi aprovada, mas foi batalha para poder legalizar a igreja. Hoje a gente é legalizado, a gente tem contador, tudo isso. O Ministério Terra Santa viveu milagre do começo, né, até hoje a gente vive milagre, né? Deus usa pessoas, né, para abençoando, né, a obra aqui. Chegou o ponto de pessoas vindo, a som, instrumento, muitas coisas mesmo, é tudo providência de Deus, né? A nossa maior preocupação não era parede, não era templo bonito, nada disso. A nossa preocupação
era ajudar as pessoas e vidas, que era mais importante do que tempo. Né? Lá em casa a gente costuma conversar com as crianças e mostrar a realidade da vida, entendeu? Que a vida de fato não é fácil, a gente tem nossas dificuldades, e a gente vê que muitos filhos de pastores e líderes hoje não estão na presença de Deus e questionam o fato de muitas das vezes os pais serem ausentes em casa e muito presentes na igreja, né? E a gente tenta explicar isso para eles também. E a nossa família é uma família normal, né? Tem os dias bons, tem os dias ruins, as crianças às vezes agitam um pouco, daqui a pouco tá calmo. A gente também não força eles a nada, né? A gente não força, mas ensina, né? A gente não obriga, tem que tocar instrumento na igreja, tem que cantar na igreja, tem que pregar na igreja, não. Tudo é no tempo de Deus na vida de cada um, né? Nada forçado é bom. A pessoa tem que sentir o desejo de fazer, de servir, de adorar. E mostra com o nosso testemunho. O pai deles lê Bíblia, ora eles vêm, o pai dele lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando. É fazer como Jesus fez, né? Jesus, ele dava o testemunho, ele mostrava fazendo, né? E né? Ser pastor, né? Missionária, isso também, assim, acaba pesando um pouco também na vida deles. Às vezes se cobram também, né? Eu e a Carol lá em casa, né? Às vezes vi um vídeo do ele com um negócio lá de funk, mas não tinha nada a ver, foi um negócio que entrou no celular dele. Então eles se cobram muito. Se um escuta qualquer coisinha, já com, ó, fulano tá fazendo isso, João tá fazendo isso. São bem assim, não negocia, né? Certos princípios eles não negociam. Eles são normais também, fazem bagunça. Gente, é como qualquer família normal, né? Qualquer criança com saúde, qualquer adolescente passando as suas fases, né? Puxa a orelha deles também. Então, a gente vivemos várias, assim, em vários departamentos, né? Mas, assim, eu creio que hoje, cada liderança, assim, tá no lugar certo. Cada liderança tá no lugar certo. A gente tivemos também aqui uma época, assim, uns jovens também muito dedicados, muito compromissado, mas hoje Deus está levantando, né, essa geração de jovens nova aí, com essa mesma pegada, dedicação, que ajuda a igreja, que apoia a igreja, né, que está ali sempre ali fazendo os trabalhos, ajudando, né, porque os jovens, né, têm a força, né, então hoje a gente está vivendo um momento muito bom, um momento de crescimento, um momento assim que tanto o jovem quanto as irmãs, né, ajudam muito, né, na parte espiritual, na parte de organização. Então acho que cada setor na igreja, né, cada departamento hoje, muito importante, né, para a igreja. Todos são muito importantes, né, e a gente está vivendo um momento muito bom e eu creio que esse momento vai se estender, né, várias pessoas, assim, Deus está levantando, né, o próprio presbítero Carlos, né, que veio para cá também, né, assim, fez uma grande diferença, hoje está na liderança dos obreiros, né, tem organizado, né, tem dado certo, então, assim, eu acredito que daqui para frente a gente só vai crescer. Gratidão. Eu sabia que ele ia falar isso. Sempre vai definir. Vai ser de hoje eternamente. No Ministério Terra Santa, passaram muitas pessoas boas aqui. E assim, eu poderia falar de diversas pessoas, né? Mas hoje eu escolhi o irmão Adriano, que era o ancião da igreja, da idade dele, né? Só que ele era muito lúcido, né? E ele sabia, assim, tudo que acontecia na igreja, ligava para mim, né? Perguntava se estava tudo bem. Só que apoiava muito, né? A gente. Até nos últimos dias de vida dele, quando eu ia lá levar a ceia dele, né? Ele sempre perguntava pela igreja como é que estava indo. E foi uma ovelha que marcou muito, né? E que vai ficar marcado para sempre, né? Gratidão a Deus por colocar uma pessoa assim no nosso caminho. A gente tem muitas memórias boas. Foi uma peça fundamental para me ajudar com relação aos hinos da harpa, porque eu não conhecia e não sabia cantar. Então, toda vez que ele cantava o hino da harpa, era a minha hora, assim, preferida do culto, né? Porque era a hora que eu ia aprender a cantar alguma música da igreja. Porque como eu não sabia música nenhuma, e nem sabia cantar, então era a hora que eu ia aprender a cantar alguma coisa, né? Ficava muito feliz na hora da oportunidade dele. Ele foi zerão de Pavarotti. Tava muito bem ele, tinha uma voz muito bonita, né? E era um homem muito semeador também, né? Eu lembro que ele pagava retiro, mas não ia, né? Então, assim, ele falava que ele tava pensando pra alguém que não tinha condição de ir, então ele pagava o retiro. Aí quem não tinha condição de ir, e ele mesmo não ia, né? Começou lá no início com a gente, desde quando a gente era novo convertido, né? E Deus nos deu as honras de ter ficado ele até tipo dia, né? Fazendo os cultos lá na casa dele, né? Eu falei pra ele, Adriano, por que o senhor, né? O senhor já tá morando aqui já. O senhor quer que eu venha um dia aqui, a gente vai uma igreja pra você congregar aqui. Próximo a ele falou, não vou congregar a igreja nenhuma. A igreja, o Ministério Terra Santa, e vocês dão um jeito de vir buscar. Então, foi assim algo que aquilo ali marcou muito também, né? Ele poderia fazer para ajudar, ele fazia para ajudar. Irmão Jussara foi um braço forte com a gente aqui nessa obra, de muita fé. Assumiu a responsabilidade financeira, né, da igreja como tesoureira na época, apagou toda a obra.
no 220, sempre ali braço com o Helder também na mesma visão, né? Prosperava, né? A gente via muito milagre, sempre vivemos aqui muito milagre financeiro. E ela foi uma mulher que começou os retiros também, né? Através da vida dela, a preocupação dela em ver esses jovens do Jardim Luana, né? No carnaval aí solto, né? E sempre com o coração aberto. O Helder com o coração gigante também. Tava todo mundo pro retiro. Todo mundo pro retiro. E depois voltava ao retiro, depois ninguém vinha pra igreja, mas conseguimos levar. Esses anos que a gente levava esses jovens pro retiro era mais um livramento. A gente semeamos muito na vida das pessoas. Se hoje a gente está colhendo, é porque, primeiramente, Deus é justo e a palavra de Deus tem que se cumprir. Aquilo que você semeia, você vai receber. São pessoas que começaram com a gente cavando poço ali. Ela tá lá na Itália hoje, né? Mas não estaria com a gente aqui também. Mas marcaram muito o começo, né? Quais dificuldades o Kátia teve que passar para iniciar as obras? Nossa, boa pergunta, viu? Foi muito grande. Né? A gente começou a elaborar algumas coisas como corte de gastos. A gente começou a cortar algumas coisas que não era muito necessário e começamos a ter um projeto para fazer essa obra, porque era necessário fazer essa obra. Muito tempo, né? Não foi da noite pro dia, isso também é um dos primeiros passos que nós demos, né? Tem muitas coisas ainda para se fazer, a gente tem outros projetos, novos sonhos, né, para ser realizado aqui no nosso ministério. A primeira parte disso tudo está sendo concluída, com a graça do nosso Deus, e outros projetos que virão, em nome de Jesus. Apenas gratidão. Ter conseguido chegar até aqui com as obras, né, sendo concluídas. Pra gente é um privilégio, né? De tudo que passamos durante esses anos todos tentando fazer essa obra. Conseguir, né? Pra gente é só gratidão realmente a Deus. Ter o pastor Helder e a missionária Aline como líderes do ministério. E aí, fala eu, fala você. Você. Eu tenho um motivo de muito orgulho de ter o pastor Helder. Antes de ser pastor, ele era meu amigo, né? A gente tinha uma amizade fora do aparato de igreja, né? Hoje ter ele como meu pastor, pra mim é um motivo de bastante orgulho. Às vezes quando a gente bate de frente, a gente não concordamos com algumas coisas, porque não é porque ele é meu pastor, não é porque a gente somos amigos, que a gente vai concordar com tudo. E a gente de vez em quando tem um choque, né? E a gente se sente muito bem com isso, por quê? Porque a gente somos verdadeiros um pro outro. A gente não tem aquele negócio de falar e depois não. É eu e ele, batemos de frente, mas depois a gente tá se abraçando, conversando. Esse é o pastor Helder. A missionária Aline é uma benção, graças a Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que sempre está intercedendo para nossas vidas, né? É uma mulher que sempre está intercedendo para nossas vidas, uma pessoa muito, muito carismática na seu modo de ser, uma pessoa abençoadíssima por Deus. Só tenho que agradecer pelos pastores que tem. Realmente só temos a agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito, né? Por cada conquista que a gente tem na presença do Senhor, tanto no ministério quanto no nosso pessoal, a gente tem que ser muito gratos a Deus, porque tudo é com permissão dele. E o que eu peço é que Deus continue abençoando e honrando cada dia mais e mais a nossa liderança, esse ministério e a cada um. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Então, estamos aqui no Ministério Terra Santa. Acabou o nosso culto de domingo agora e vamos fazer uma entrevista com alguns pessoas da igreja. Vem comigo. Estamos aqui com a nossa missionária Jane e o nosso diácono Rodrigo. O que a senhora acha do nosso ministério sendo missionária e líder dos juniores? Eu acho maravilhoso, é uma família que Deus me deu. Eu estou muito satisfeita em estar aqui e com os juniores também, muito feliz. Não é brincadeira não, mas Deus tem nos proporcionado dias muito maravilhosos aqui nesta casa. Desde quando eu vim aqui foi só mil maravilhas, estar aqui na Terra Santa, e Deus tem abençoado muito a nossa vida, Deus tem entrado na nossa saúde e através de nossos pastores estamos liderando esse grupo juniores, que só é maravilha, para mim é só benção e estou feliz demais. Amém. Então aqui agora com a nossa nova membra Débora, como você se sente fazendo parte do Ministério Terra Santa? Não, eu me sinto muito bem, me sinto confortável. Só me sinto prejudicada porque me colocaram no grupo das senhoras. Eu sou muito jovem pra estar no grupo das senhoras. Só isso. Como você se sente fazendo parte desse ministério?
me sinto abençoado. Afinal de contas, é a Terra Santa. Gente, agora a gente vai entrevistar um jovem. Aqui com o nosso jovem Warley, nosso baterista do Ministério Terra Santa. Como você se sente participando desse ministério? Ah, bom, né? Bom. Só isso? Só isso. Gente, estamos com o filho do pastor, nosso jovem Wendel. Como você se sente, Wendel, participando desse ministério? É bom, é bom, é bom. Só isso? É bom. Gente, esse jovem não dá. Fala comigo. Eu quero falar uma coisa aqui. Aquilo dali é uma coisa terrível que não pode acontecer na igreja. Olha o que trouxeram pra cá. Conversão de abacaxi. Não ficaria assim cheio, ó. É bonito. Não pode acontecer isso. Que show da Xuxa é esse, galera? Gente, vamos entrevistar mais um jovem aqui na igreja. Vamos entrevistar o jovem Felipe. Como você se sente fazendo parte desse ministério? Me sinto bem. Só isso? É isso, galera. Como você se sente fazendo parte desse ministério? Ah, maravilhoso. Aqui é bênção pura. Tudo de bom. Maravilhoso. É isso aí. Vai falar com a irmã. Calma aí. A irmã mais linda do Ministério Terra Santa. Missionária Cícera. Com a camisa mais linda do Brasil. Irmã Cícera, como a senhora se sente fazendo parte desse ministério? É um privilégio, muito privilégio, porque eu sinto a graça, a presença do Pai nesse lugar na Terra Santa. Aleluia! Como você se sente fazendo parte desse ministério? Mesma coisa de sempre. Feliz. Ela se sente feliz, galera, estando nessa igreja. Ah, feliz. Isso aí! Nossa missionária Patrícia, como você se sente fazendo parte desse ministério? Um pouco nervosa, calma aí, galera, que ela vai esperar aqui. Como a senhora se sente fazendo parte desse ministério? Fala aí pra nós. Muito feliz, porque eu fui muito abraçada, né? E eu conheci o ministério, aqui a igreja em si, só de ouvir falar, né? E era de grande influência em Guaratiba, né? E o pastor, o Helder e a missionária, todo o ministério, de falar, eu tive vontade também de estar participando do ministério. E é com muita alegria que eu me sinto hoje abraçada e podendo fazer parte, né? E poder compartilhar com todos o poder de Deus que há nesse lugar. Como você se sente fazendo parte desse ministério? Muito feliz. Só isso? É isso, galera. Estamos aqui com o nosso baterista Davi. Vamos lá. Como você se sente fazendo parte desse ministério? Esse ministério sempre tem sido uma bênção na minha vida, na minha família, e só tenho a agradecer a Deus por tudo. É isso aí. E como você se sente fazendo parte desse ministério? Legal. Se sente como? Legal. Legal? É isso então, galera. Valeu. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Sou eu, o Helder. Os bastidores pegar essas gracinhas, cara. Boa noite, igreja. Sou eu, o Helder. Boa noite, igreja. Paz para todos. Sou o pastor do Ministério Terra Santa. Você não escutou? E um certo dia eu fui jogar bola. Ou não foi isso que aconteceu? Fui jogar futebol, cheguei lá na quadra, já tinha vindo aqui uma vez ou outra. Eu conheci a igrejinha. Foi no dia que eu fui jogar bola e saí não joguei. Não foi esse ano que tu veio? Ah, minha filha. Aí tu vai revelar a verdade. Não, mas só foi aqui, agora. Podemos ir para a próxima pergunta? Não falou nada. Nós perdemos dele, mas foi pra glória, né? E deu tempo que ele... Sou ele. Ministério teve que enfrentar durante esses 15 anos. Teve que enfrentar. Já tá silenciando, não? Deixa eu E umas horas depois. Excelente. O lugar Zé da Amor. Chegou? Tem um da igreja, vai emprestado pra ele. Olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu não entendi a pergunta. Oi, irmãos, meu nome é Rian Wallace e hoje eu... Oi, irmãos. Bom, ela botou no chão, tirou só um pouquinho. Se nasce mais, não ia pegar. Eu filmei. Não filme, senão... Que nome, Tia Vera?